Partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças, tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. 4S, Soluções Financeiras, Yang, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, CRM Educacional, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Começando hoje a série de eventos que irão anteceder o Meeting Experience 2022, que será realizado nos dias 19 e 20 de outubro em Recife, vamos trazer 3 pesos pesados da educação brasileira. Rafael Vilas Boas, Rion Braga e Willy Muriel serão os nossos convidados para o Esquenta Meeting Experience 2022. Com eles, experiências reais em marketing e finanças na educação não faltam. Profissionais com empreendimentos de sucesso e atuações vanguardistas em suas áreas, donos de currículos recheados de cases inovadores para nos inspirar. Eles serão painelistas, debatedores e técnicos em nosso evento presencial. Sim, teremos um momento Meeting Maker, do qual eles farão parte lá em Recife. E tudo isso será antecipado em nosso webinar de hoje, um Esquenta Meeting Experience 2022, todo especial para você, com sorteios e promoções muito legais para quem estiver aqui conosco. Fiquem ligados que ao final do evento iremos divulgar os presentes que iremos oferecer para a nossa audiência. Na mediação do debate, teremos ainda Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. A gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Júlio, passo a bola para você. Fale um pouquinho sobre o evento e, mais especificamente, o que você está bolando aí com a participação dessas feras lá em Recife. A gente vai disponibilizar o link aqui do nosso evento no chat. Você o encontra nas nossas redes sociais. E não esqueça, ao final desse encontro, vamos sortear ingressos, vamos dar alguns presentes aí. Fiquem conosco para saber como garantir o seu. Obrigado pela presença de todos e um ótimo evento. Júlio, tudo com você, meu amigo. Coisa boa, Fred. Hoje é um dia especial, não é? Um dia que nós temos pessoas especiais, não só aqui como ouvintes e como participantes também, não é? Mas também os nossos debatedores de hoje que vão fazer parte do Meeting Experience, não é? Gente, esse meeting nós tivemos muito trabalho, né? Essa foi uma construção de 2 anos, uma construção de muito pensamento, uma construção que veio acompanhando tudo isso, não é? Dessa evolução, dessa revolução que houve na educação, junto com tecnologia, junto com tantos outros pensamentos. Mas o que mais importou para a gente foi trazer o método, né? Foi pensar em um método. E aí, quando nós começamos a discussão sobre uma nova experiência educacional através de um evento, a primeira decisão que a gente tomou foi não ser um evento, não é? Na verdade, ser um agregador de muitos encontros, um agregador de pessoas, um agregador de pessoas muito especiais que têm tantas histórias nessa longa caminhada da educação, não é? Eu tenho que ter cuidado quando falar em longa, não é? Para também vocês não acharem que está falando que está velho, afinal de contas, a gente já está com cabelo branco, não é? Não está pensando nisso. Mas nós vamos ter 2 dias de plena interação. Então, nós nos baseamos, sim, no storytelling, tá? Nós vamos contar uma história, vai ser um momento, 2 dias, onde nós teremos uma história a contar, certo? Todas as apresentações, elas são formatos de painéis. Nós teremos um primeiro dia em formato de painel, conteúdo rico, bastante interação, bastante tecnologia, troca opiniões, onde as pessoas elas estarão com a gente lá, interagindo plenamente, não é? E aí, no segundo dia, além dessas conversas relevantes, nós teremos um time de técnicos. Os painelistas se tornam técnicos e oferecerão prática. Nós teremos ilhas de trabalho para colocar a mão na massa. E aí, sim, a gente construir diversas ações em cima de missões programadas. E aí tudo isso também com um tempero especial
que é algo que nós só vamos contar no dia, não é? Porque senão perde a graça, não é, Rion, não é, Rafael, não é, Willy. Se a gente contar agora tudo, perde a graça. Eu estava falando pro Willy que vai parecendo cursilho, né? Aquele negócio que a pessoa vai no dia lá que fica sabendo o que aconteceu. E, na verdade, é isso que a gente quer. Nós queremos trazer uma visão diferente, nós queremos trazer uma metodologia diferente que vai ser muito boa para todos nós. Os técnicos já estão aqui no Esquenta, não é? Grandes nomes, essas três personalidades que a gente tem muito apreço por elas, não é? E, principalmente, nós teremos pessoas muito boas, além de tudo isso, participando de um evento com bastante interação. Tudo isso, logicamente, baseado na pirâmide de aprendizagem, onde as pessoas vão sair dali com memórias. Então, vai ser uma troca intensa entre todos os participantes e, principalmente, nós vamos trazer memórias para as pessoas. As pessoas vão poder aplicar tudo aquilo que compartilhou, que foi compartilhado, e também tudo aquilo que aprendeu e que o próprio participante irá também compartilhar entre todos. E vamos lá, não é? Além de tudo isso, nós temos aqui hoje essa missão, não é? Essa grande missão importante de ter o Rafael Vilas Boas, o Rion Braga e o Willy Muriel, por ordem alfabética, para ninguém ficar achando que tem alguma coisa. Mas, Rafa, começa a falar um pouco, amigo, quem é Rafael e o que Rafael tem para nos dar de presente. Logo eu começar, tinha que ser uma ordem contrária. Eu acho que tinha que ser uma ordem por idade. Ordem alfabética inversa. Se fosse por idade, acho que o Willy ia falar primeiro. Toma, ele tem mais cabelo branco que todo mundo. Se for por ordem de experiência, todo mundo tem. De quilômetro rodado, todo mundo tem muito. Eu acho que se juntar eu, o Rion e o Willy, a gente tem aí mais de 150 anos de experiência no mercado de educação. Esse tema é um tema super provocativo, né? Um tema muito amplo. Eu acho que quando a gente fala de finanças e marketing, a gente constrói aí um guarda-chuva que abarca muita coisa, principalmente marketing, que é uma disciplina super transversal. Quando a gente fala de uma disciplina que fala de produto, preço, ponto de venda e promoção, a gente está falando basicamente de colocar o dedo aí em todas as áreas, né? De influenciar e ser influenciado por todas as áreas da organização. E finanças, que é receita e custo, né? Que também é completamente transversal na operação. E são áreas muito correlatas. Eu não vejo marketing hoje sem pensar de maneira pragmática em retorno sobre investimento, uma busca incansável de retorno sobre investimento em comunicação, entendendo que esse retorno sobre investimento ele se dá de maneira pragmática hoje pela geração de leads, de cadastros, e se dá de uma maneira não tão pragmática como uma geração de valor. Esse valor é um intangível que Kotler, desde sempre, falou sobre ele, né? Quando a gente pega a definição de marketing do Kotler, ela é super elucidativa quando ela fala em entender, criar, comunicar valor para os clientes e não fala em momento nenhum de vender. E quando a gente vai para dar uma guinada pragmática no nosso marketing na última década, né, e começa a cobrar do nosso investimento um retorno explicitamente de lead, cadastro, a gente acaba fazendo marketing muito mais com uma pegada comercial do que uma pegada de construção de valor, né? Então, a gente tem um marketing hoje que deixa um residual muito pequeno de percepção, de lembrança de marca, de percepção de investimento em construção de valor mesmo, né? Algumas atividades, né, que podem construir valor para o nosso cliente, elas demandam investimento. E o nosso investimento hoje é muito canalizado para performance. Então, essa é uma questão que eu queria colocar que eu acho importante. A gente não vem investindo em valor e o mercado vem percebendo cada vez menos valor na nossa atividade, que é a educação formal, que nem deveria ser necessariamente a nossa atividade fim. Quando a gente pega a definição de missão de muita mantenedora aí, você não vê que a definição de missão dela é emitir um diploma, você vê que a definição de missão dela é formar aluno para os desafios do mercado de trabalho e tal, e essa formação não necessariamente passa pela educação formal, poderia passar por outras áreas da educação não formal que hoje crescem, né? Crescem na sombra de um trabalho de... Então, a educação perdeu valor? Não, a educação não perdeu valor, a educação laboral tem muito valor. A gente tem aí um movimento hoje, que é meio que o movimento do rabo abanar o cachorro, da Alura comprando a FIAP, né? Então, a gente tem uma escola técnica, né, que comprou uma escola, uma faculdade ultra respeitada na área de tecnologia, fazendo uma das fusões mais interessantes da atualidade dentro do nosso segmento. A educação perdeu valor? Não, a gente tem a Alura, a gente tem o Udacity, a gente tem o Udemy, a gente tem um monte de escolas de formação, principalmente nessa área de programação, que é uma área super emergente, super importante para a gente observar, crescendo, e as faculdades sim perdendo valor, né, porque elas entraram numa espiral de uma concorrência danosa, predatória, talibã,
né, por preço, num fetichismo maluco por tecnologia, por educação mediada por tecnologia, abertura de polo, uma estratégia que não deixa um residual de uma percepção de valor da educação formal. E a gente começa a ter, só para encerrar essa minha abertura, Rion, a gente começa a ter uns ataques muito doidos de ministro da educação indo para a TV falando que não, faculdade não é para todo mundo, falando que não, que bom mesmo seria um país de ensino técnico. A gente abre o UOL, abre a Folha de São Paulo e tem matérias absurdas falando do engenheiro motorista de aplicativo e falando que no Google você não precisa mais de diploma para trabalhar no Google. E quando a gente vai abrir lá as vagas do Google, né, no Brasil, no exterior, a gente vê que não apenas todas as vagas comunicadas pelo Google pedem diploma, como pedem mestrado e doutorado para muitas das posições. Então, a gente tem esses ataques completamente sem sentido, né, para a educação formal, e o nosso trabalho hoje é um trabalho na minha opinião, de uma parada de arrumação mesmo, de uma reperspectivação do que a gente faz, para voltar a entregar valor, né, e voltar a entregar valor e poder cobrar por ele. Pois é, e aqui estamos nós no Meeting para trazer esses temas, não é? Sempre de forma pragmática, Rafael, e isso é muito bom, porque é muito alinhado com o nosso pensamento, não é? Rion, agora um pouquinho sobre Rion e um pouco sobre essa perenidade das instituições de ensino. Que tema bonito, viu? Hoje à tarde eu tive uma reunião maravilhosa com a Fernanda Verdolim, mandou um abraço para você, está com você, não é? Nesse painel, onde nós vamos discutir essa parte de perenidade das instituições, não é? Bacana, Júlio. Fernanda Orkalov, lá do Orkalov, uma pessoa muito querida, muito amiga. Primeiro, agradecer a oportunidade desse convite. Me sinto honrado de estar aqui do lado do Rafa, do Willy, pessoas que, além de serem ícones aí do segmento, são amigos de longa data, né? O Rafa eu conheço desde os 16 anos de idade, era uma criança ainda, a gente já se conhecia, já começamos a trabalhar juntos. Muito legal essa oportunidade, mas indo direto ao ponto, né? O que eu aprendi com essa experiência aí de 25 anos nos bastidores do setor de educação, consultorias em centenas, né, foram 350 instituições de ensino em 5 países, né, me mostrou que a gente tem algumas coisas muito interessantes. A gente vive um momento ímpar hoje de transformação. As instituições estão muito assustadas, né, com as mudanças em curso, e eu estou muito animado com as mudanças em curso, porque elas proporcionam uma possibilidade de reformulação desse cenário competitivo. Aquilo que aconteceu lá no início dos anos 2000, né, onde veio o boom aí da entrada do capital no setor, se abriu para a iniciativa privada, as instituições financeiras começaram a pôr dinheiro, depois veio os M&As, fusões e aquisições, compra e venda, o IPO em 2007, isso reperspectivou o setor. Fazia 3 décadas que as 20 maiores instituições do Brasil não mudava nem 2 instituições no ranking das 20 maiores. De repente, de 2000 para 2010, 16 posições do ranking modificaram-se das 20 maiores, né? Foi uma baita transformação. O que era sucesso, as instituições bem-sucedidas do passado perderam a liderança rapidamente, em poucos anos, né? E hoje a gente vive, passado tudo isso, passado esse momento todo, a gente vive um outro momento de reestruturação total do setor, de reperspectivação do que é competir em educação superior. Isso proporciona, de novo, espaço para muita gente que consiga entender isso e sair e largar na frente em criatividade, inovação, dentro de um novo ecossistema, que o Rafael até começou a falar ali, que dê uma percepção de valor agregado por parte do cliente. E aí eu tenho certeza que daqui a 5, 6 anos o ranking já não vai ser esse mais, não vai ser de Croton, Estácio, ser liderando o processo, porque há uma reperspectivação total do setor. Não que esses grandes grupos vão desaparecer, longe disso, mas eles vão ter que se reperspectivar também se quiserem manter a liderança que eles têm hoje no setor, né? Isso, para mim, é uma oportunidade ímpar. E o marketing é muito afetado, né, quando acontecem esses movimentos dessa magnitude, né? Porque passa a ser um novo paradigma dentro do marketing. E é muito bacana a gente poder trocar experiência sobre isso. E é interessante, né, Rion, que a educação é exatamente para abrir a cabeça das pessoas, né, para trazer uma expectativa de mudança, não é? E mudança principalmente de paradigmas, né? Mas quando a gente fala em mudanças na estrutura das organizações educacionais, aí a gente encontra muita resistência ainda, não é? E isso é o que a gente vai conversar bastante já já. Willy, você, amigo, não vamos falar de quilômetro rodado não, né, amigo? Pelo amor de Deus, né? Willy está com a gente, vamos falar sobre a parte de permanência, encantamento e serviços, construindo memórias através de experiências positivas, né? Vai ser
uma mesa, né, um painel de comadres, de compadres, na verdade, de compadres, né, onde vai estar o Willy e o Miro Severiano, e aí a Emília também, nossa comadre, nossa sócia aqui do Meeting, vai estar lá também fazendo comentário, mas uma mesa com Willy Muriel e Miro Severiano para falar de permanência. Essa vai ser impagável também, né? O grande amigo Miro, né? Miro que sócio daqui também, né? O Miro escreveu um livro sobre evasão e gestão da permanência a partir de uma série de estudos que ele fez, né, aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. O Miro é estudioso nessa área, né? E acabou escrevendo um livro relevante para a gente, né? Mas é um livro que se conecta muito com o que o Rafael fala, né? Com a questão do valor, né? Da percepção, não só o valor, mas também a percepção do valor, né? Que é importante para a gente. E pegando uma coisa... gente, desculpa, né? Primeiro, não quero só dar boa tarde para todo mundo, dizer também, viu, Rion, que é uma honra rever o Rafa, o Maurício, que está aqui, e muita gente, né, que são amigos assim, de longa data. Que legal a gente estar aqui, né, passando essa hora para aprender, né, com vocês, e eu sempre aprendo muito, tá? Eu sou muito grato pelo convite, tá? Me sinto honrado de estar aqui. Bom, pegando uma conexão aqui do que o Rion falou e também com o Rafa, já batendo uma bola com eles, né, eu acho que nós estamos diante de eu concordo com o Rion, acho que nós estamos diante de algumas possibilidades que são concretas, inclusive regulamentadas, né? O ensino híbrido é um caminho extremamente interessante para a implantação de inovações na nossa metodologia de aprendizagem, né? A extensão, a curricularização da extensão é outra oportunidade que nós temos de curricularizar, né, uma atividade relacionada à extensão, ou seja, o braço da universidade na sociedade, o braço da sociedade na universidade. Achei que o MEC foi muito inteligente quando ele curricularizou, por meio de uma resolução 7, né, curricularizou essa proposta, porque a nossa cultura é muito vinculada ao currículo. Achei que o legislador foi muito inteligente e falou, olha, pelo menos 10% tem que estar curricularizado. Isso é uma ótima oportunidade, porque na medida em que é curricularizado, acaba entrando para a metodologia, né? E quando entra como metodologia, avança, melhora e consequentemente, melhora o valor que a gente gera. Eu tenho algumas dúvidas, Rafael, Rion, pessoal, em relação, não o valor da educação, mas o valor da graduação, e nem toda a graduação. É claro que nós temos graduações que são extremamente consolidadas, e que têm um valor enorme, são disputadas, né? Mas eu digo algumas na área de tecnologia, algumas na área de ciências sociais aplicadas, né? Em que medida o que tem se perdido é o valor da graduação, não da educação, mas da graduação, né? E em que medida as instituições de ensino estão entregando uma formação de altíssima qualidade, por exemplo, na área de TI, considerando que, na área de marketing também, considerando que nós temos muito conteúdo na internet de boa qualidade gratuito, né? Então, nós estamos vivendo um momento realmente de oportunidades. Eu acredito que as oportunidades estão em duas linhas que precisam ser muito avaliadas. Uma é a linha metodológica, com todas as possibilidades, e aí entendendo a regulação não como uma obrigação, mas como uma fonte de oportunidade. Eu acho isso importante para a gente, né? Claro, buscando melhores práticas, enfim, pesquisando e trazendo, incorporando inovações interessantes na nossa metodologia, e uma outra fonte é a tecnologia. E aí eu falo também da Fernanda, o trabalho que a Fernanda faz, né? E das edtechs de um modo geral, gente. Porque, veja, essas edtechs estão investindo em tecnologia, essa tecnologia promove uma experiência relevante para o aumento da percepção de valor, Rafa, e muitas vezes nós não vamos buscar isso fora, como uma inovação aberta. Às vezes a gente fica preocupado mais com o nosso dia a dia, e a gente perde uma excelente oportunidade. Então, é importante ter na instituição de ensino uma equipe ou uma pessoa que faça prospecção de inovações tecnológicas e que possa fazer essa parceria para incorporações de inovações abertas à nossa carteira de serviços, vamos dizer assim. E a gente sai daquele fluxo curricular, já ouviu essa palavra, fluxo curricular normal, bem mecanicista, né? Bem influenciado pelo taylorismo e tudo que forjou o nosso pensamento ao longo do século XX,
e realmente façam uma transformação também por uma formação, uma oferta educacional mais fluida. Aí, de modo geral, acho que seria esse o bate-bola. Que coisa boa, viu? Já vi que o nível aqui vai ser alto demais. Gente, quem quiser participar, pode colocar as perguntas lá no chat, tá? Estou vendo aqui algumas pessoas, alguns nomes, saí anotando aqui. Hoje a gente está aqui com o João Vianney, professor João, da Roper, não é? Léo Estevam, da Facamp, que vai trazer ele, e o professor Sabatini aqui vão estar com a gente, né? Gustavo Costa, do Unirios, para o reitor financeiro do Unirios, também estará aqui já com a gente. Um monte de gente aqui já garantiu, tá? Daniel Marques, que está fazendo um trabalho agora de montagem da Faculdade de Grau também, já vai garantir aqui tudo com a gente. O Gustavo do IPNET, né, do Google, Thalia, da Fundacred, tem muita gente. O Maurício, né, como você falou, Willi, um monte de gente aqui, e isso vai ser muito bom. Rafael, mantendo somente a sequência desse início, né? Depois a gente dá uma misturada para você não se sentir sempre o primeiro das perguntas. Mas assim, amigo, você falou um monte de coisa e para mim veio uma coisa na cabeça, né? Uma perguntinha. O maior concorrente das instituições hoje estão dentro das próprias instituições, porque a gente consegue, logicamente, enxergar muita coisa, mas muitas vezes eu percebo isso, que a maior concorrência está interna, está exatamente nesse processo de mudança de atitude, de não querer, de encontrar sua identidade, de tudo isso. Me fala um pouquinho sobre isso, qual a sua impressão sobre isso, ou se você não acredita que os maiores concorrentes são internos mesmo? Olha só, eu acho que tem alguns gestores que são viciados em fracasso. Então, eu acho que tem alguns gestores que só funcionam com a água no pescoço e que só performam frente à iminência da catástrofe. E eu acho que isso vicia, tá? Vicia o olhar, vicia o modus operandi, vicia o how to do, né? Então, eu acho que tem, sim, algumas pessoas que só se justificam crise, né? E aí, algumas instituições acabam... As instituições são reflexo das pessoas que são reflexos das pessoas que as compõem, né? A gente está falando de serviço, e no nosso caso é puramente uma interlocução humana de professores e alunos, e é gente lidando com gente. Nesse caso, então, as instituições são reflexos da sua cultura. E aí a gente entra, na época que eu trabalhava com consultoria, a gente entra em algumas instituições e a gente vê isso eminentemente. Você não pensa em médio e longo prazo, você pensa sempre no curto prazo, sempre no desempenho no curto prazo. E isso é uma questão, então, que a gente pode afirmar que é uma concorrência interna. Agora, pensando em concorrência de maneira maior, de maneira transcendendo o muro da faculdade, eu acho que a gente está vivendo a época da economia da atenção, e a gente precisa olhar muito para isso. Assim como o Netflix sabe que ele concorre que as nossas faculdades concorrem com ele na atenção dos usuários, hoje o Netflix é um concorrente das faculdades, né? Tudo que demanda tempo, tudo que consome tempo, concorre com a nossa atividade, que é uma atividade grande. Uma vez eu fiz uma conta lá, em sala de aula, um menino, ao longo dos 4 anos da faculdade, ele passa 30% do tempo de vida dele, né, em sala de aula, num curso de 3.800 horas. Então, observar essa questão da economia da atenção é muito importante para a gente, ter uma compreensão dela é muito interessante para a gente pensar em como reter a atenção, né? Principalmente reter a atenção dessa geração, sei lá se está no Y, está no alfa, sei lá onde que está agora, nessas questões geracionais, mas cada vez mais os alunos que entram, eles são mais desatentos, né? Eles são mais, a gente precisa reafirmar a questão da atenção. E aí a gente, às vezes, pega um modelo que funciona em sala de aula, de um professor que é muito sedutor em cima do palanque, e aí a gente tenta importar ele para um EAD e a coisa não funciona porque a tela não gosta, a câmera não gosta desse cara, né? Essa é uma questão, então, que eu queria colocar. Uma outra questão que eu queria colocar, Vili, ainda falando sobre valor, é o seguinte... quando você me fala, né, desse modelo, a gente tem hoje educação, valor, você coloca em xeque o diploma, é sempre bom lembrar que a gente tem o MIT, e no MIT a gente tem a Escola de Tecnologia do MIT, na Escola de Tecnologia do MIT a gente tem cursos de graduação formal que bombam. Então, eu gosto muito do modelo americano de ensino superior, porque é um povo que percebe valor na graduação, é um povo que percebe valor na educação formal. Quando você pergunta lá, em 2020, perguntaram para os pais norte-americanos se eles pretendiam fazer uma poupança para bancar a faculdade do filho, 56% dos pais afirmavam que estavam fazendo uma poupança para bancar a faculdade do filho, porque tem um custo. Quando a gente pega a estrutura da dívida do povo americano, a gente tem 1,7 trilhões
de crédito tomado para pagamento de faculdade. O principal problema hoje de crédito nos Estados Unidos é o crédito do student loan, né? É um povo que financia a educação, não busca desconto. E aqui no Brasil a gente reverteu a coisa, virou do avesso e virou uma grande bacia das almas, onde a gente tem esses marketplaces, que eu nunca os culpo por terem estruturado modelos de negócio onde as instituições ganham posicionamento com base no desconto que elas oferecem. Eu culpo as instituições que foram lá com faca no dente e sangue no olho e que começaram a brigar por posicionamento por meio de apertando os botões errados e oferecendo uma super oferta de posicionamento. Então, os Estados Unidos é um modelo muito legal, onde a gente tem, inclusive, um modelo, Rion, né, você sabe disso melhor do que eu, um modelo de remuneração do ensino superior privado diferente do nosso. Você pega o modelo americano, pô, as universidades, você tem 10%, 15% do faturamento delas vindo de mensalidade. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem 90% do nosso modelo das instituições privadas vindo de mensalidade. E não foi sempre assim. Em 2015, é sempre bom lembrar, recordar, viver, em 2015, 731 mil alunos ingressaram no ensino superior por meio do FIES. 30% dos alunos que entraram nas universidades privadas entraram por meio de um financiamento público. Então, existia uma parceria público-privada para aumentar, né, a qualidade da educação e o ingressamento de pessoas que não, de outra maneira não acessariam o ensino superior. E a gente perdeu isso, né? A gente desconstruiu com uma crise fictícia. Essa coisa do, o FIES não funciona, o aluno está inadimplente, a gente teve aí 23% dos alunos do FIES são inadimplentes. Nos Estados Unidos, no Student Loan, você tem aí, sei lá, 15% dos alunos são inadimplentes. Então, a inadimplência ela é um problema, mas a gente está falando de uma concessão pública, é sempre bom lembrar, a gente está trabalhando com uma concessão pública, né, a oferta do ensino superior, atividade deveria ser atividade do governo, colocar todo mundo em sala de aula nas universidades, ele não dá conta de colocar na pública e abre para a privada, e a gente tem que lutar pela volta desse financiamento público, porque é uma questão de Estado, é uma questão de futuro, é uma questão da sociedade na qual a gente quer viver. Se a gente quer viver numa sociedade média, né, de técnicos, como o ministro da Educação em algum momento desejou, se a gente quer viver numa sociedade onde a gente tenha, como uma sociedade canadense, 80% da população de idade universitária cursando o ensino superior. A gente precisa encontrar alternativas de ingressamento e não depender tanto de mensalidade também. Rion, quando você começou a fala, disse logo, né? 355 países. Amigo, é lastro, viu? Dentro dessa expectativa, dentro disso aí que o Rafael falou tudo, né? Você teria algum caso, alguma situação importante para falar de uma instituição que realmente trabalhou bem essa questão da perenidade, da identidade, disso tudo? Tem bastante cases para isso. Eu imagino. Algum especial que você lembre assim? Se for para lembrar o especial, eu vou falar daqui eu toquei por 8 anos. Maravilha! Foi a Uniamérica, Centro Universitário Uniamérica, em Foz do Iguaçu, né? Que trabalhou isso muito bem. Mas acho que até antes de citar o case, Júlia, eu preciso contextualizar com o pessoal algo muito relevante, que essa nova geração de marqueteiros, vamos chamar assim, não pejorativamente, que está no mercado hoje, acho que não se atentou para isso ainda. O pessoal mais veterano aqui, de cabelo branco como a gente, o Rafael, ele pinta o cabelo, por isso que não está de cabelo branco. Já estou vendo. Tenho certeza, tá vendo? Mas ele faz luzes, assim, ele coloca só uma coisinha para dar mais respeito, né, Rafael? A nossa geração já entendeu isso, mas a geração nova de marqueteiros não entendeu. O que eu quero dizer com isso aí, essa questão da perenidade, tá? O marketing hoje está muito focado no esforço de captação de alunos, muito forte. A tecnologia tem ajudado e o funil de captação está cada vez mais, cada vez há mais inteligência em cada uma das etapas do funil. É maravilhoso de ver como evolui isso, tá? Agora, por outro lado, aí ele se depara com uma nova questão, que é a gestão da permanência, né, que o Willi vai falar, que já não está tão avançada mais como a captação, ainda tem muita lacuna a ser vencida pelas instituições de ensino, né, porque os elementos são outros, são mais complexos, né? Você vendeu, agora você tem que entregar e tem que manter um nível de satisfação daquele cara importante ali, e tem várias condições de vida que competem com aquilo que você oferece, né? O NPS, que ajuda a medir isso, né? O Net Promote Score, tem sido muito baixo na maioria das instituições, tenho visto NPS muito baixo na maioria das instituições que eu chego para visitar ou para trabalhar. Então, isso é uma preocupação muito grande. Mas o terceiro ponto da perenidade
que as instituições não se atentaram, esse menos ainda do que a gestão da permanência, tá? É analisar o NPS do egresso. Analisar qual é o índice de satisfação, qual é o nível de recomendação desse egresso. Quando eu comecei a fazer isso, quase caí duro, Júlio. Porque eu comecei a ver que instituições que tinham NPS ali na casa dos seus 50, 60 pontos ali com os seus alunos, isso caía para 30, 20, 27, 28 pontos do NPS quando ia medido o egresso. Somente de egressos com 2, 3 anos de formado. E eu quis saber por que isso estava acontecendo. E fui conversar, fazer vários grupos focais com esses egressos de várias instituições, né? E aí eles começaram a me reportar que não perceberam, não percebem agora no mercado de trabalho que a instituição agregou todo aquele valor que ele achava que agregaria. Ou seja, está faltando coisa ali. Tem a ver até com o que o Willi estava falando agora há pouco ali, né, dessa percepção, o Rafa também falou, de valor agregado, porque o aluno ele tem um elemento de comparação ali com os colegas, ele avalia a qualidade do ensino que está sendo recebido, o relacionamento com os professores, o nível de organização da instituição, são uma lista aí de vários elementos que o Willi vai trabalhar muito melhor do que eu isso na gestão da permanência. Mas esses elementos são diferentes do egresso. O egresso ele começa a avaliar quanto de valor agregou a ter feito aquele curso. Se valeu a pena, quanto ele gastou para fazer o curso, se valeu a pena o tempo que ele dedicou. Isso ele só consegue ver depois, quando ele está no mercado de trabalho, quando ele está comparando o que ele sabe e o que não sabe versus o que o mercado exige, as competências que faltaram e as que ele desenvolveu, principalmente quando ele compara ainda com colegas de profissão que se formaram em outras instituições. E aí ele começa a perceber, putz, paguei caro e não agregou tanto valor assim, entende? Poderia ter feito um curso de 6 meses que teria agregado mais valor. Ou não. Obviamente tem casos onde ele percebe algum valor agregado. Mas eu estou dizendo que a minha crítica agora não é isso. Minha crítica é a instituição não entendeu a importância disso. Não entendeu a importância desse cuidado, não monitora isso, não enxerga isso. E no começo, tudo bem. Você abre uma instituição, capta lá 1.000 alunos, põe a sua máquina de vendas a todo vapor, promoções, descontos, marketing de guerrilha, relacionamento, põe vendedor na rua, faz de tudo, capta lá 1.000 alunos. Depois começa a trabalhar a gestão da permanência. Daqui a pouco a instituição chega a ter 4.000 alunos, tem que reter esses 4.000, captar mais 1.000 todo ano, e assim vai. Só que daqui a pouco ela começa a formar 300 aqui, 500 lá, 1.000 lá, daqui a pouco ela está com 5, 6 mil egressos no mercado. E aí é que realmente, como diz aqui no Sul, a porca tosse o rabo. Aí que é a prova final da instituição. Quando a quantidade de egressos for maior do que o número de alunos, entende? O NPS do egresso vale mais do que o NPS do aluno que está cursando a instituição, do ponto de vista da recomendação e indicação. E quem trabalha com marketing sabe que a única coisa que não mudou nos últimos 30 anos foi esse processo de indicação e recomendação. Seja por que meio for, seja face-to-face, seja nas redes sociais, seja aonde for, a indicação e recomendação segue sendo o elemento mais importante na estrutura de captação de uma instituição de ensino. Agora, imagina assim, você tem 4.000 alunos que, bem ou mal, estão mais ou menos satisfeitos, mas você tem 6.000 egressos que não te recomendam mais. Né? Imagina como é que vai começar a ficar uma instituição a partir desse momento. Né? E aí os setores de marketing não estão olhando para esse tipo de coisa. Por que eles não olham isso? Porque isso é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. O cara tem meta de captação ali para o próximo trimestre. Se ele não bater aquela meta, ele está na rua. Ele tem meta, a equipe de gestão de permanência tem meta de diminuição da evasão ali trimestral, semestral. Né? Se ele não bater, está na rua. Então, ninguém olha o longo prazo. O setor financeiro, ele fez muito bem para a educação, mas ele fez muito mal também, quando ele trouxe essa visão de curto prazo, né, absurda, que não combina com a educação. Um fundo de investimento quer aportar um dinheiro, quer aportar 100 milhões aqui e tirar 300 milhões daqui a 3 anos. Por 3 anos você não fechou nenhum ciclo, você não implementou consistentemente nenhuma mudança relevante. Né? Então, a educação é outra coisa, não pode se gerenciar pensando na meta semestral. Claro que você tem uma meta, tudo isso é importante, mas você tem que pensar na vida, na perenidade, você tem que pensar numa década inteira. O que você faz aqui repercute nos próximos 10 anos da instituição que você faz hoje, né? E os setores de marketing não entendem isso, eles estão totalmente... isso é grego para eles, quando a gente tenta mostrar. E isso, para mim, e por isso que algumas instituições têm perenidade, outras não. Por isso que uma instituição, o cara sabe, putz, o cara não fez nada e aumentou a captação dele. Não fez nada, faz 10 anos que ele está fazendo alguma coisa, por isso que está dando resultado hoje, né? Então, isso aí é uma questão bastante legal para a gente debater, Júlio, mas precisamos de mais tempo aí, mas só queria chamar a atenção para esse ponto.
Muito bom, né? Certamente nós vamos passar nessa parte do comercial, não é? Vamos ter esquenta sobre isso também. No comercial, a gente vai falar exatamente sobre isso, Rion, no Meeting Experience, né? Vai ser comercial, vendas e tantos outros detalhes importantes para a atração. Eu acho que a gente tem que começar a perceber que não precisa captar alunos, precisa atrair alunos. E a base de tudo está nesse processo de atração. Os dados são importantes. Eu falei com o Rafael, quando eu comentei com o Rafael, quando a gente foi fazer o alinhamento, o Rafael falou uma coisa arretada que ficou na minha cabeça. Marketing hoje, marketing educacional, é uma ciência exata. Poxa, eu achei aquilo, Rafael, fantástico, né? Marketing é uma ciência exata, porque você tem dados, você tem refinamento, você não vai mais à procura de achar alguma coisa, né? Você agora vai com mais certeza, agora lógico, não é? Esses cabelos brancos que o Rion falou servem para quê? Para trazer a análise desses dados, né? O refinamento de tudo isso e transformar em prática, né? Eu acho que isso é que é importante. Lupa, tem uns comentários bem legais aqui também, não é? Oi, Júlio. Tem sim, tem sim. Vamos lá. Amanda Moreira, boa tarde. Exatamente o que eu penso. O marketing faz bem o seu papel, mas hoje falta conteúdo real para divulgar e qualidade na permanência. Desta forma, o financeiro é um grande decisor. Hoje, na permanência, é praticamente leilão. Aí a gente também tem um comentário Rede Passaporte. É grande sacada do Rion. Quando a massa de egressos supera o número de alunos matriculados, o NPS destes egressos se torna mais importante para as recomendações. E aí a Amanda também ela fala, tem gigante caindo por isso, meta semestral. Isso é verdade. Tá vendo, ele? Essas 3 perguntas falam de um tema fantástico, né? Que é permanência, não é? Eu, quando vi essas perguntas, eu fiz, não, o Lupa tem que comentar isso antes do Willy. Agora eu quero escutar o teu comentário em cima desses comentários. São tantas coisas interessantes aí que o Rafael falou, o Rion também, que fica difícil até a gente pontuar. Tá? Um esclarecimento que eu acho que é importante, quer dizer, em nenhum momento eu penso que o valor da graduação depreciou, tá? Nós estamos falando da percepção do UPA, não da minha percepção, tá, Rafael? Isso é um ponto interessante. E o outro, a questão do FIES, né, não é só a questão da inadimplência, mas a questão é a que tipo de acesso nós estamos socializando, porque socializar o acesso ao ensino superior, não há dúvidas em relação a isso, nós temos que fazer, isso é bom, isso é muito bom, de uma maneira ou de outra, isso é ótimo, isso é uma meta, não uma meta da nação, da sociedade e todos os países. Agora, a questão é a que tipo de ensino superior nós estamos socializando com o financiamento, o sistema de financiamento. Essa é uma questão que precisa ser pontuada sempre. Né? Sempre. O Rion falou uma coisa, várias coisas, mas vou pegando aqui, tá, Rion, que eu vou me lembrando. Eu acho interessante assim, a participação do financeiro como um aspecto de tangibilização de um processo que é tão abstrato, que é a formação das pessoas. Né? O conhecimento se forma na cabeça do outro. Né? A gente trabalha com alguns instrumentos de medição, mas o financeiro diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, você está gerando tanto valor, estou falando do setor privado, tá, especificamente, que tem alguém tirando dinheiro do bolso e está te dando por algo que você entrega que não é concreto. Não é concreto, porque o serviço é abstrato. Os serviços, de um modo geral, são abstratos. E os serviços, de um modo geral, a questão da indicação, é muito importante. Os serviços, de um modo geral, advogados, médicos, sobretudo na educação, né? Então, isso é uma pontuação importante. A gente precisa entender que aquilo que a gente vende é abstrato, é um benefício um tanto quanto abstrato, e a gente confronta aquilo com custos que são muito concretos. Ou é dinheiro, ou é uma coisa que o Rafael falou, que é importantíssima, talvez a variável do nosso contexto, né? Que é o tempo. Não tem nada mais importante que o tempo. O tempo que a gente perde, a gente não recupera mais. A gente ainda consegue recuperar algum dinheiro, até alguma saúde, né? Mas o tempo não. Então, o cuidado com o tempo. O que eu vou fazer com o tempo das pessoas. Não só dos alunos, mas também dos professores. Toda a comunidade acadêmica e toda a comunidade no entorno da instituição de ensino, né, de um modo geral, da organização educacional, não só ensino superior, mas da organização educacional, é muito, muito, muito importante. Né? O financeiro indica
principalmente do setor privado, né? Se você está gerando valor ou não, né? E isso é muito importante, fator de tangibilização. O marketing também torna a coisa um pouco mais concreta na medida que ele trabalha experiências que são sinestésicas, de contatos com marca, de experiências que fazem com que as pessoas se movam para uma determinada ação, uma ação de aprendizagem, né? Não estamos falando ainda de dinheiro. Agora, tem um ponto que eu gostaria de colocar, assim, uma pitada para a gente analisar, é que a própria literatura de marketing também indica que o prestador de serviço é também um divulgador do serviço, né? E aí a minha questão é em relação aos professores, às coordenações de cursos, como elas são envolvidas no marketing. A gente já viu muita coisa, né? Mas a gente já viu até coordenador de curso panfletando um sinal. Quer dizer, sob o ponto de vista financeiro, isso é um crime, né? Claro, não é um crime, não é só... Não que isso não seja elegante, nem seja edificante, mas é um crime, porque a hora do coordenador no sinal é uma hora que fica muito mais cara do que ele dentro da sala de aula, dentro da gestão. Agora, pensando em como envolver, e aí até uma dica também para o meeting educacional, porque nós temos a conexão entre finanças e marketing, vocês fazem muito bem, mas a conexão com o acadêmico, em que medida o acadêmico vai e como participar do processo de captação, desde a copy até passando por todo o funil de conversão, sabe? Dos pontos de contato, experiência de marca, design, etc., em que medida eles podem contribuir no desenvolvimento do serviço, da divulgação do serviço, da melhoria do serviço. Quer dizer, talvez falte também tempo para isso, tempo mesmo de contratação desses profissionais. A profissionalização ela ocorre muito no nível dos cursos. E cada curso tem uma história. É importante a gente conhecer essa história e agir sobre essa história. É só esse ponto que eu gostaria de colocar, né? Essa questão da intangibilidade, porque os serviços são intangíveis, o financeiro traz alguma tangibilidade para isso, na medida em que ele indica que a gente está gerando valor de alguma forma, né? A gente está trocando o concreto pelo abstrato, né? Eu acho que isso é importante, né? Willy, mas essa semana nós batemos um papo muito bom sobre a tal da nota 5, não é? A nota 5 tão querida por todos. E aí vem a Amanda aqui, ela coloca, né, que o financeiro é um grande decisor hoje na permanência, não é? Existe praticamente um leilão, não é? Quais outros fatores poderiam também influenciar muito mais do que simplesmente o financeiro? Fatores em relação ao quê, Júlio? Eu não entendi. A permanência do estudante dentro de uma instituição. Sim. Porque não é só o financeiro, né? Existem diversos, né? Eu acho que o financeiro fecha muito tudo, né? Claro que quando a gente tem um momento de crise econômica, né? Não estou dizendo que é até o caso brasileiro, tá? Mas em contextos de crise econômica é natural que o financeiro seja preponderante. Eu vou ter que sair porque eu simplesmente não tenho recursos para pagar, não quero ficar devendo, etc. Mas antes desse contexto todo, dessa percepção de crise econômica e tudo, né? O financeiro, a justificativa do financeiro estava muito relacionada à não percepção de valor. Ou seja, eu prefiro pagar o financiamento de um veículo aqui que eu estou comprando, né, uma moto, do que pagar a mensalidade. Mais uma vez, Rafael falou de uma coisa muito legal, que são as famílias americanas, né, como elas investem e valorizam a educação. Às vezes, Rafael, são 5 filhos, 4 filhos, né, e apenas um com desempenho acadêmico relevante, identificado pela família, recebe financiamento, todos os outros trabalham para que esse faça a universidade, né? Tamanha a importância. Mas nós temos também, Júlio, causas que são causas acadêmicas, né? A falta de metas também é uma questão. Então, toda a gestão da experiência, até para que ela possa ser avaliada no final, a gente precisa fazer a gestão das expectativas. Isso é um caminho também que a gente precisa implementar. Quais são as expectativas, como alinhar as expectativas, até mesmo a graduação. A probabilidade de um aluno sair da graduação achando que não está preparado para o mercado de trabalho é enorme, porque a graduação é um ensino, de modo geral, generalista. Né?
não vou dizer todo, né, gente, mas a grande maioria dos médicos se formam em medicina, né, eles não saem preparados, vão se preparar na residência médica, não é isso? Ou sentir que estão preparados, talvez as faculdades de medicina formem um estudante de medicina, né? E isso é também com os outros cursos, né? De modo geral, a gente precisa entender, fazer a gestão das expectativas, até para que a gente possa ser avaliado da maneira correta, né? Lá no final, pelo aluno. É isso aí. E, ó, o professor Vianney, ele fez esse comentário aqui, né, sobre a sua sacada de quando a massa de egressos supera o número de alunos matriculados, o NPS destes egressos se torna mais importante para as recomendações. Também, professor, achei genial quando ele falou isso, não é? Mas aí, você já tem algum indicador dentro das instituições, alguma média de NPS de instituições aqui brasileiras? Tem. A gente tem levantado bastante pesquisas disso, né? Claro que primeiro você tem que checar se a instituição está medindo corretamente o NPS. É uma formulazinha básica e universal, mas que às vezes eles põem lá dentro da CPA e confundem as coisas, né? Mas, em média, as instituições que medem bem, tá, o NPS, elas estão com média de NPS aí dos alunos graduados, né, oscilando ali entre 45 e 52. Tá? As instituições que têm acima de 60 estão performando bem, as que têm embaixo de 40 estão performando mal, na comparação, né, na comparação. Para mim, NPS bom é NPS 100, que não existe, mas todo mundo recomendando você, né, satisfeito com o que está recebendo. Nenhum detrator da marca ali, nada naquele processo. Mas, de qualquer forma, é relativamente baixo, com muitos problemas aí que o William está levantando da gestão da permanência, né? Só que o NPS do egresso tem bem pouco. Eu acompanho aí a NPS de umas 60 instituições de ensino, né, na parte do aluno. Do egresso, eu estou acompanhando a terceira agora, que começou a medir. Então, você vê que é um universo mínimo, né? E nos 3 casos que eu vi, os 3, o NPS do egresso está menor do que o NPS do aluno, tá? Que isso que acendeu a luz vermelha aí para chancelar todo esse modelo que eu estou defendendo aí, da instituição ter uma outra perspectiva de trabalhar a perenidade dela, né? Revendo a forma com que o egresso percebe o valor agregado. Primeiro, na verdade, vamos voltar lá que o Willy está falando, ela tem que rever o que ela entrega, em primeiro lugar. Depois, rever como ela comunica adequadamente o valor disso tanto para o cliente que vai entrar, quanto para o que está saindo, que é o egresso, tá? Mas se ela não fizer a revisão do que ela entrega, não há marketing nenhum que vai resolver o problema dela, né? E aí, então, nós temos uma situação mais complexa. E aí a gente entra num outro mundo, Júlio, né? Entra no mundo dos ecossistemas integrados hoje com a integração da instituição de ensino com a comunidade onde ela está inserida, com a sociedade como um todo, o uso de metodologias onde traga o mundo real para dentro da sala de aula e todos aqueles elementos que está todo mundo discutindo aí da importância. Eu vejo os educadores todos discutirem isso nesse momento, né? Mas eu ainda vejo poucas instituições fazerem, de fato, mudanças significativas no que diz respeito à criação desse ecossistema de integração com a sociedade e de protagonismo do estudante e criação de valor agregado para a sua empregabilidade e para a sua trabalhabilidade, né? Eu vejo mais o outro lado, a discussão sobre como reduzir custos para poder sobreviver à guerra de preços. A instituição o seu ticket médio diminui a cada momento, porque ela tem que aumentar suas promoções para continuar competitiva, e aí ela só pensa em cortar custo e não agregar valor. Isso está virando um ciclo vicioso, vai levar todo mundo para o buraco se alguém não tiver coragem de sair disso, né? E a gente precisa pensar. Claro que a gente pode falar aqui, tem até colocação, a pergunta ali da Valquíria no chat, né? Como que a gente trabalha a sustentabilidade, como é que a gente mexe aí em custos. A gente pode falar disso, a gente tem muita experiência, tem coisas até legais para falar de corte de custos, mas se a gente não repensar essa forma, a gente vai entrar nesse ciclo vicioso aí que é ruim para todo mundo, né? Olha o que nós fizemos com a pós-graduação Lato Sensu, Ion. Exato. Pós-graduação Lato Sensu virou, olha, eu não sei se seria razoável para o ministro, né, repensar o conceito de pós-graduação Lato Sensu, viu? Falar assim, não, isso é curso livre, curso de mercado, que é o que é mesmo, né? Mas eu recebi hoje um anúncio de Lato Sensu por mensalidade de R$ 29,90, e se você fizer 3, R$ 19,90 cada uma, né? E você recebi também, 3.
eu não fui impactado, não, eu fui chocado, né? Porque o negócio desse é um absurdo mesmo. Pois é. Estamos comendo o nosso estoque, viu, Rion? Tem uma frase do Rodrigo Buier. Rodrigo Buier participou do presencial dos 2 primeiros Meeting Experience que nós fizemos presenciais, e antes da pandemia, né, antes de 2020, e ele fala, né, quando a instituição não tem o que oferecer, ela oferece preço, né? E assim, isso vai muito para isso. Eu acredito, lógico, que abre uma gama também de possibilidades para a classe C e D estudar, o que é muito bom, não é? Mas assim, a gente precisa ter cuidado para não ser só isso também. Não é? Se vai oferecer, também se oferecer só isso, aí também não vale a pena, né? Lupa, você tem uma pergunta, né, amigo? Isso. Quer ver, quando a gente fala de marketing e finanças, sempre existiu, vamos chamar assim, entre aspas, esse problema dentro da instituição, porque o marketing gasta muito mais, o marketing tem uma verba para ser gasta muito mais, e aí chega nesse atrito com o diretor financeiro e tal. E isso sempre foi um problema, a gente olhando lá para trás, sempre foi um problema, porque o marketing querendo gastar e o diretor querendo que a gente não gaste tanto. E aí, sendo que, com o passar do tempo, a gente conseguiu provar, quando eu falo a gente marketing, a gente conseguiu provar que o marketing não é só gasto. A gente gasta, sim, para captar, mas a gente também gasta para reter, né? E, logicamente, feito o Rafa falou, o marketing é uma ciência exata. A gente não pode estar inventando, não estar jogando dinheiro fora, porque a roda já foi inventada. É só colocar ela para girar. Então, assim, quando a gente fala marketing e finanças, captação, retenção, e eu queria aí saber desses feras, qual a melhor forma, ou a melhor fórmula de a gente casar isso, tá, com que os dois lados saiam ganhando. Como é que a gente pode provar, a gente na visão de marketing, como é que a gente pode provar que esse dinheiro que está sendo gasto, está sendo bem gasto, e como é que a gente pode colocar na cabeça de um diretor financeiro que a gente precisa gastar esse dinheiro? Rafael, essa é a sua, né? Mata no peito e bota lá no ângulo agora. Não sei, gente, na verdade, assim, se é a minha exatamente, mas existem várias formas, né, de calcular payback, retorno sobre investimento de comunicação. Eu falei para o Júlio que o marketing é uma ciência exata, mas ainda existem alguns componentes inexatos nessa ciência. A gente está falando de uma máquina, né? O americano fala muito a máquina de marketing, né? Marketing machine. E cada vez mais ela parece uma máquina mesmo, porque a gente tem as diversas engrenagens. Quando a gente olha um funil de conversão, a gente tem os diversos pontos de parada, né? E todas as forças que fazem uma pessoa interessada virar uma matrícula de fato. E uma pessoa matriculada virar um formando, de fato, porque, para mim, esse modelo muito focado na captação e zero focado na retenção é um modelo falacioso. É um modelo que é um estelionato, né? Você vender por uma mensalidade no primeiro semestre, depois aumenta a mensalidade no segundo, e aí o cara vai embora, e você tem uma máquina que gira uma quantidade muito grande de alunos no primeiro ano e forma muito pouco. O que a gente vende aqui é diploma. E a gente precisa calcular a nossa meta de ingressante com a nossa expectativa de alunos diplomados daqui a 4 anos. Então, esse deveria ser o nosso foco, né? Daqui a 4 anos, eu quero estar levando para o mercado os egressos que o Rion falou, que eu quero acompanhá-los, porque é isso que vai dar sustentação para a minha marca, pessoas no mercado ressoando positivamente a faculdade na qual eles se formaram, e aí a minha meta hoje, então, é uma captação para dar sustentação a esse grupo. Então, quando a gente fala dessa questão, existe um componente que é um componente inexato disso, que é marca, né? Brand, né? Esse é um componente que é de difícil até explicação. Se você me perguntar o que é marca, existem diversas formas de explicar. Para mim, marca é retrogosto. Para mim, marca é o gosto que fica na boca, né, do nosso aluno toda vez que ele interage com a nossa instituição. E toda vez que ele vai para uma aula, é aquela percepção residual do serviço que foi prestado. A marca, se a gente está falando de uma máquina, a marca ela é o óleo motor dessa máquina. Ela reduz
ela reduz o atrito na máquina. Então, quanto mais marca você tem, menor é o atrito para fazer com que um clique vire um lead, para fazer com que um lead vire uma presença na prova, para fazer com que uma presença na prova vire uma matrícula, para fazer com que um aluno matriculado vá para o último ano. Então, a marca ela facilita essa fluidez do aluno ao longo de todo o processo. Quanto menos marca, mais incentivos promocionais financeiros você precisa ter para fazer esse cara mais atrito você ter ao longo do processo. Como explicar isso para um diretor financeiro? Poxa, é super difícil, tá? Talvez fazendo cálculos de redução de atrito. Tá? Então, olha, hoje eu estou precisando aqui de 10 leads para fazer uma matrícula. Quando eu tiver mais marca, eu tenho uma projeção de fazer uma matrícula com menos leads, com 6, com 8. Né? A gente vê que não é impossível, a gente já viu isso acontecer em algumas instituições, ainda que esses números eles oscilem muito. E eu não tenho hoje um case exato, se você me perguntar quantos leads eu preciso para fazer uma matrícula, eu vou falar, depende muito do cliente. Gente, vocês falaram um monte de coisa, vocês abordaram Rion e Vili abordaram um monte de temas pelos quais eu sou de fato apaixonado. Questão da retenção é uma questão que eu me debruço muito. NPS, Rion, a gente estuda, eu trabalho com NPS há muito tempo, muito antes de ser uma técnica popular. A gente trabalha eu trabalhava com a Maple Bear, né? E eles trouxeram do Canadá a metodologia de NPS, e aí foi quando eu tive meu primeiro contato com o NPS lá atrás. E tem uma coisa muito curiosa do NPS, que é um exercício que eu faço, eu convido vocês a fazer, que é assim, o NPS tem uma parte que é a parte do de 0 a 10 e tem uma parte, um componente aberto, né? Que é por quê. De 0 a 10 eu me recomendaria por quê. Eu costumo pegar muito os defensores e os detratores e pegar esses textos, colar no Word de todo mundo e jogar numa ferramenta aquelas ferramentas de construção de nuvem, né? Cloud ou Wordle, né? Ciência de dados, de modo geral. De visualização de dado. E aí vê a nuvem que forma com as palavras. E é muito louco. Porque, recorrentemente, quando você pega os motivos e joga numa ferramenta dessas, vem assim, professor, né? Com muito destaque para os defensores e atendimento com muito destaque para os detratores. Então, eu não sei como ganhar o jogo, né? Existe aí uma parte aí o Ogilvy, ele falava assim, eu sei que 50% da minha grana em marketing é um desperdício, o problema é que eu não sei qual 50% está sendo desperdiçado. É uma frase que eu acho muito lapidar até hoje, né? A gente desperdiça uma parte do dinheiro que não sabe muito bem qual é, mas eu sei que, assim, o que retém é professor e o que faz perder é atendimento. Então, é uma coisa que eu convido vocês a fazerem esse exercício no futuro para ver como o professor salta aos olhos. Perfeito. Eu acho que essa frase foi ótima. Pessoal, eu queria também falar um pouco sobre o Meetingcast, né? Que no nosso podcast, onde o Rion já tem, Fred acabou de colocar lá, o professor Vianney também contou um pouco da história dele, da história das pizzas que ele levava da mãe, né? Que coisa, ele falou isso, eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, eu tenho 4 filhos, não vou mostrar isso para os meninos não, que os meninos vão achar o quê, né? O Rion com sua experiência e o Rafael também, não é? O Willit já está aí convocado também para fazer um podcast, não é? Tem Léo, tem um monte de gente aqui que eu já vi que já participou, inclusive, do nosso podcast, né? Tá, aí Fred colocou lá, eu convido vocês a escutarem um pouco sobre a vida também dessas pessoas, tá? Conhecer um pouco do que tem, aí a gente fala por trás, não, do que tem junto com esses profissionais, né? A construção do ser humano junto do profissional. O Meeting também serve para isso, né? Serve para enaltecer as pessoas que constroem, que fazem a educação. Mas, Rion, eu escutei teu podcast essa semana, tá? Escutei e achei legal, assim, muita coisa. Aí, e você toca muito lá na questão do mercado, né? De mudanças, de tudo isso que tem no mercado. Você participou de várias ações de mercado, né? Várias aberturas de capital, vários movimentos, né, que o mercado teve. E você tem alguma expectativa que movimentos grandes, ainda haverá movimentos grandes na educação, como mercado, tá? Ou a gente vai ter, ou nós teremos pequenos movimentos, na verdade, nesse processo de reconstrução. As instituições e os grandes grupos vão começar a olhar para dentro e começar a se reconstruir, buscando, não é, uma performance, uma força maior, ou você acha que não? Ainda vai ter muito movimento grande por aí, muita fusão, muita coisa acontecendo. Legal, Júlio. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu mandar um abraço, que estava olhando a lista dos participantes, só a gente fera tem aqui, né? Tá qualificadíssimo, não é? Qualificadíssimo. Mandar um beijão para a Vandi, que está ali, uma grande amiga, lá do início da nossa carreira na Anhembi Morumbi. Tinha visto uma aqui também. Ver isso daí, tudo, esse povo todo juntos aí. Mas vamos lá, né? O que está acontecendo hoje? Primeiro, no movimento de consolidação, até estava vendo uma estatística
nova hoje, já passou de 60% do alunado na mão de 10 grupos, tá? Então, realmente isso é uma coisa muito ruim. Por outro lado, o que acontece, né? Esses grupos já praticamente não têm mais o que comprar. Esgotou muito, né? Nós já passamos aí de 400 transações aí nos últimos 15 anos, né? E não tem mais muito o que comprar. Tem um monte de faculdadezinha, pequenininha, que esses grupos não compram mais, não tem mais interesse nisso, né? Essas faculdades, infelizmente, acabam muitas padecendo aí, porque não tem mais ninguém que queira comprá-las, né? A maioria delas, não todas, claro. Mas os grandes grupos não estão comprando faculdade pequena, né? Instituição de médio porte, então acabou, não tem mais muita coisa a ser comprada. O processo da consolidação perde fôlego agora, inicia um momento de fusão entre esses grandes grupos, né? Desses 10, 15 maiores grupos do Brasil aí, não só os de capital aberto, outros grandes que não abriram capital ainda, vão fazer esse movimento de consolidação entre eles, né? O que não vai aumentar muito, então, a fatia de mercado que eles já têm, que é gigante. Eu tenho uma expectativa, estou até publicar um texto sobre isso, né, que inicia um momento de reversão da força desses grandes grupos, no sentido de participação no mercado que eles têm hoje. Tanto que eu já vejo indícios disso, o crescimento orgânico deles já é menor do que de outras instituições com melhor capilaridade regional, com maior força regional, né? Claro que a estatística deles mostra maior crescimento, porque você ainda contava o que eles compravam, ia engordando, né, o bolo contando a compra, a aquisição. Mas o crescimento orgânico sem aquisição já está perdendo força. Esses grupos já estão perdendo força em detrimento a outras instituições que estão encontrando maneiras de competir com esse poder de escala. E o poder de escala que eles têm é fantástico, né? E aí você tem que encontrar outras maneiras de competir, que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui da questão de diferenciação, da gestão da permanência, do valor agregado e de tudo isso. Agora, dentro desse aspecto, tem outras mudanças em curso, Júlio, que seria legal para a gente trazer lá para o meeting, para tudo isso, que é o próprio processo dos novos entrantes, né? Se, por um lado, você tem aí dezenas de pequenas faculdades fechando as portas, você tem um monte de startups se transformando em instituições reguladas, né? E em que pese, o Rafael citou o exemplo da Alura, né, que era uma startup de TI comprando uma faculdade regulada, na contramão desse movimento aí, quer dizer, o cara está preocupado com a certificação, um bootcamp de 6 meses de Dev Full Stack agrega mais valor do que um curso de sistema de informação de 4 anos, na prática, né? Rafael vai me matar com isso, mas não tem nada a ver com a importância que ele falou do diploma. O Brasil ainda... É muito paradoxal essa questão do diploma, tá? A gente entraria numa polêmica muito grande, tá? Porque estão acontecendo os dois movimentos. Quando você vê as classes A e B, você encontra uma coisa. Quando você vê a classe C, D e E, você encontra outro resultado. Então, é uma situação complexa de se entender aí a valorização ou a desvalorização do diploma. Não vamos nem entrar nisso agora. Mas vamos entender esses novos entrantes aí. Você vê a XP abrindo faculdade, claro que isso não é representativo, porque 40 vagas gratuitas não muda o ecossistema do setor, mas chama atenção. Você vê a entrada do Descomplica, que vai de 0 a 120 mil alunos em um ano, você vê uma startup de educação que era de preparatório para Enem, né? Você vê o movimento que esses novos entrantes estão fazendo, que a Alura está fazendo, que outros grupos... Estou colocando nesse texto que eu estou escrevendo, nesse artigo, citando o case de 12 novos entrantes que mudam a perspectiva de como eles tratam a educação. E isso vai ter uma repercussão grande, não no quantitativo de número de alunos que eles venham a ter, que afeta pouco o quantitativo de 8 milhões de alunos que temos no setor hoje, mas a maneira com que se opera a educação superior, a maneira com que se relaciona com o mercado, a maneira que se relaciona com o egresso, e a maneira que, obviamente, vai afetar o marketing, como o público olha tudo isso. Então, isso faz parte, para mim, daquele conjunto de mudanças relevantes que eu comecei dizendo, que estão em curso hoje e que a gente tem que ficar muito atento para poder nos diferenciar à altura das oportunidades que o mercado oferece hoje. Muito bom. Lupa, tem pergunta ali, né? O chat tá cheio de perguntas e comentários. A Amanda até colocou ali exemplos, né? A Conquer, que eu esqueci de falar, a Gran Cursos, que acabou de comprar um centro universitário, estão todos na minha lista aí, que eu falei de novos entrantes aí no setor, com perspectivas muito diferentes, bem bacana. Agradecer a Amanda aí as contribuições que ela está dando.
E já tem empresas também, né, Rion, que estão trabalhando com a abertura de escolas e instituições, né? Ou seja, em empresas, né? Empresas que têm suas especialidades e vão criando os seus cursos e suas escolas para oferecer para o público também, né? Dois movimentos estão acontecendo, né? O que eles chamam lá nos Estados Unidos, que está crescendo muito, o employer... como é que é? Putz, fugiu agora o nome. Mas o Employer University, que é a Universidade do Empregador, que é transformar a sua unidade de educação corporativa numa instituição regulada, entende? Com graduação e pós-graduação. Várias universidades corporativas dos Estados Unidos estão fazendo isso, e no Brasil já está chegando isso também, né? Do outro lado, está acontecendo o que a gente fez lá na Uniamérica, como primeiro no Brasil há 8 anos, hoje já tem mais gente fazendo, que é abrir unidade dentro do setor produtivo. A gente tem unidade dentro de indústria farmacêutica, dentro de indústria de alimentos, dentro de cooperativas de agronegócio, unidades educacionais lá dentro. Então, não é a empresa abrindo a sua instituição, é a instituição de ensino indo para dentro da empresa. Os dois movimentos estão acontecendo, né, ainda embrionariamente no Brasil, mas com certeza vão ganhar força, né? Mas espera aí que eu tenho que fazer uma pergunta, tá? E o MEC deixa? Aí a gente vai rir, eu e o William vamos rir muito disso aí. As pessoas têm um medo danado do MEC, né? Mas é só falta de experiência, de não saber lidar com isso, tá? Porque, por incrível que pareça, apesar de toda a burocracia, de tudo que a gente sofre, tá? A gente tem mais possibilidades do que barreiras hoje, se você souber lidar com o processo adequadamente. Concorda, William? Vamos lá, Rion. Olha só, portaria 2117, tá? 40% do online ali, do presencial. Então, é uma possibilidade, né? Juntando com os 10% da curricularização, vamos fazer conta, né? Então, eu já tenho 50%. Será que eu posso colocar esse 50% dentro de um parque industrial? Né? 50% no meu campus, mas 50% no parque, né? Então, a gente tem possibilidades, tem conhecer só fazer conta, né, Willy? Conhecer a legislação sempre abriu oportunidades, sempre abriu. Mas eu acho que o gestor ele não tem muita paciência, porque é um cipoal legal, sabe, Júlio? É um cipoal legal. Então, pegar o fio da meada é importante. Mas a gente tem que entender o seguinte, a legislação faz parte do nosso trabalho, ela implica nas nossas decisões. Então, precisa conhecer a legislação, porque ela abre muitas oportunidades. A portaria 2117 mesmo, ela é antiga, ela já foi reeditada, né, Rion? Você lembra? Ela era bem antiga, e essas instituições não se atentavam para isso. Antes eram os cursos reconhecidos, poderiam abrir, acho que era 20% na época, talvez o Vianney saiba exatamente o percentual, né? Trabalha mais com isso. Mas é importante conhecer a legislação para a gente tomar as nossas decisões, nosso mercado é regulado, né? Agora, só para você entender, Júlio, como tudo é possível, o MEC não é um problema, tá? Lá na Uniamérica, a gente abriu um polo de EAD numa indústria farmacêutica, abriu um curso de farmácia nessa indústria farmacêutica, com as atividades lá dentro da indústria, onde o estudante fica 40 horas por semana dentro do campus. Você já viu um curso de EAD com 40 horas por semana dentro do campus? E é EAD e está dentro da lei, tá? E respeita lá o artigo 100 da portaria 23, que diz que só pode ter 30% da carga horária de atividade presencial. Respeita tudo, mas ele está 40 horas dentro do campus. Se quiser, o dia lá no Meet eu explico como é que se faz isso, mas está dentro da lei certinho. É muita abertura que a gente tem, muitas possibilidades. O professor Vianney falou muito sobre isso no podcast dele, pessoal. Escutem, tá? Lupa, pergunta agora. Tem uma da Valquíria Veiga, que passou aqui pela gente. Ela coloca assim: gostaria que alguém me passasse a fórmula para a sustentabilidade financeira da IES, no mercado onde o seu produto está sendo desvalorizado pela sociedade em geral. Os preços estão caindo, concorrência aumentando e a inovação é a regra para tudo. E agora? Quem vai? Rafael? Olha, gente... Você só me passa um bucha, responde aí, ó. A fórmula mágica da porque você menina. vem, ó, e tá logo uma cacetada. Fórmula mágica, se eu soubesse, né, Rafa, eu não tava aqui, tava em Dubai, pô. Eu encaro bem essa pergunta, mas olha só, não existe fórmula mágica para nada, e hoje o mercado está numa transição de percepção, de separar o joio do trigo, do que é commodity e percepção de valor agregado, tá? Por que essa transição de percepção de valor agregado é lenta, tá? Porque no momento que isso acontece com algumas camadas de estudantes e das classes sociais que já conseguem fazer um comparativo,
do custo-benefício de uma instituição de ensino, o aprendizado no tempo, todos esses elementos, você tem, ao mesmo tempo, novos ingressantes. Com essa diminuição brutal de ticket médio que a gente teve, você tem novos ingressantes da classe C e D que não fazem comparação nenhuma. Eles estão ali comprando um curso, estão felizes da vida com a péssima qualidade do curso que está sendo oferecido, porque eles ainda não têm condições de comparar e entender o valor agregado ou a falta de valor agregado. Então, você tem tudo isso misturado, dá aquela percepção de que ninguém está percebendo, está todo mundo como commodity. Não é bem assim. A cada ano melhora essa percepção e nós vamos deixando de ser percebido como commodity. Aqueles que realmente não são, vão deixando de ser percebido como tal. Mas isso é lento no tempo e tem essas variações que a gente precisa compreender. Dito isso, né, a questão da sustentabilidade passa, de um lado, por você não ser percebido como commodity, não entrar na guerra de preço, do outro lado, você ter capacidade de uma gestão, de ter iniciativas criativas, de você reestruturar seus custos. Por exemplo, o custo de uma instituição de ensino, ele é baseado em 3 elementos fundamentais, tá? O valor que você paga de hora-aula de professor, a quantidade de alunos que você tem por turma, isso falando do presencial, né? E a quantidade de horas que você paga pelaquela turma por semana. Eu entro numa instituição de ensino e o cara lá paga 20 horas naquela turma por semana, mais X tanto de carga horária fora de sala. Ora, isso pode ser reestruturado. Eu poderia trabalhar muito bem com alto valor agregado, inserindo ali, o Willi falou, o percentual de virtualidade ali, trabalhar com 12 horas pagas por semana e 40 horas colocar na virtualidade. Ah, mas tem o custo do tutor, isso, daquilo? Não, eu tenho formas inteligentes de fazer os 40% de virtualidade sem custo de tutoria. Eu não vou ser burro e jogar 40% de disciplinas em EAD, né? Até isso, porque isso ia contar contra para mim, ia ser um tiro no pé, porque eu estou separando coisas que eu não deveria separar. Então, eu vou ter um modelo integrado, que é o híbrido propriamente dito. Híbrido não é 40% de disciplina virtual e 60% de disciplina presencial. Híbrido é a junção inteligente da presencialidade e da virtualidade na composição de valor agregado do aprendizado para o estudante. E aí eu não preciso de tutor nenhum para usar isso daí. E aí eu estou economizando com isso, entende? E eu consigo trabalhar com 12 horas por semana numa boa. Eu consigo ter uma relação, eu consigo trabalhar, eu consigo sair dessa integração horizontal de currículos, que eu fico juntando alunos de disciplinas, enchendo o curso de disciplinas de fundamentos para poder juntar turmas. Besteira danada isso. A gente pode trabalhar com uma integração, sai do modelo de disciplinas, entra no modelo do projeto, trabalha com uma integração vertical de currículos, como a gente fez na Uniamérica. Integração vertical, eu colocava uma turma, eu pegava uma turma de 120 alunos e podia dividir em 3 de 40 ou em 4 de 30, como eu quisesse, porque eu não tenho mais essa ordem, primeiro, segundo, terceiro semestre, tudo isso aí a gente joga fora. E trabalha num outro patamar de evolução ao longo do curso, entende? E aí eu controlo. Por exemplo, na Uniamérica você controla exatamente o número de alunos que você quer ter em cada turma, porque você não é refém dele ter feito a disciplina A, B ou C, entendeu? Então, tudo isso são maneiras inteligentes de fazer a gestão da qualidade acadêmica, que o foco é a qualidade do serviço entregue, e com um custo adequado para aquilo ali, ou seja, menor do que o custo tradicional das instituições, porque você usou maneiras inteligentes de gerenciar esse custo, né? É por aí mesmo, viu, Júlio? Olha, vou te dizer, o caminho para conseguir isso é através de um processo. A gente precisa pensar o processo, a gente precisa ter tempo, gente, análise qualificada e prototipar. A gente precisa prototipar, eu acho importante, porque o caminho da inovação passa pela prototipação. Em alguns momentos nós vamos quebrar a cara, é natural, a gente tem que entender que o erro faz parte do processo. Agora, eu só não sei se a gente tem tempo para isso. Veja, olha aqui, 1.752 faculdades, só pegar o setor privado, pequenas faculdades, né? Veja, será que elas são capitalizadas o suficiente para passar por todo esse processo de aumento da percepção dos benefícios que ela gera, né? Eu acho que a gente ficou muito tempo seguindo o caminho mais fácil de redução de custos, né? E brigando por preços. Agora, essa é uma questão, né? E é uma questão financeira também. Eu acho que a gente, de fato, vai atravessar uma fase muito difícil para muita faculdade, mas eu acredito muito na perenidade de uma série de instituições, né? Eu acho que as instituições comunitárias, as instituições confessionais, as instituições... O Rion fez uma cara ali que
Eu acredito muito, João, quando eu vou para o interior do Rio Grande do Sul, quando eu vou para o interior de Santa Catarina, eu vejo uma presença local dessas instituições diferente do que uma instituição com fins de lucro não comunitário. Então, eu acho que quando a gente fala de construir vínculos sociais e tal, né, de cuidar do nosso jardim, eu acho que elas fazem um trabalho legal nesse sentido geográfico. Mas eu acho que academicamente também os coordenadores de curso precisam se vincular às necessidades e às demandas dos futuros empregadores, que são seus reais clientes, dos seus alunos, né? É sempre aquela brincadeira, quem é o meu cliente é o meu aluno, ou o meu cliente é o cara que vai contratar o meu aluno é o meu insumo. É uma brincadeira que a gente faz, mas que é uma provocação super interessante. E aí, nesse sentido, gente, eu não vejo mais um curso superior, eu vejo uma necessidade premente dos cursos superiores de uma coisa que a gente fala há 20 anos, o João fala isso até mais, que é a certificação seriada, né? Você começar a entregar para o cara certificações com validade de mercado. É uma loucura que a gente tenha cursos de marketing que não entreguem uma formação em Google, que não entreguem uma formação no Facebook Blueprint, né? Que é uma formação, é uma série de certificações que o Facebook dá de graça, o que ele mais quer que as pessoas são fundamentais para você começar o jogo do marketing, ter o entendimento disso. E as faculdades não apropriam esse material didático e usam em sala de aula. Eu imagino que isso se extrapole para uma série de outras questões. O curso de administração de empresas, que não tenha PMBOK, né? Que não forme o cara ali em Product Management, que um curso de administração que não forme o cara nessas ferramentas de atendimento que a gente tem hoje, que são tão importantes, omnichannel, né? Então, eu acho que isso aí é super, super importante. E essa coisa da parceria com o mercado, eu acho que é uma tendência irreversível. Eu não vejo a Price não montar uma faculdade de contabilidade daqui a 5 anos. Eu não vejo a Globo não montar uma faculdade de entertainment daqui a 5 anos. Essas marcas, elas vão entrar, porque elas têm as suas universidades corporativas, elas precisam de uma formação, olhar para a formação em nível de graduação. Queria aproveitar aqui que eu estou com o microfone aberto, falando desenfreadamente, para dar um oi também para o Carlos Monteiro, que está aqui. Eu vi ele. E é um cara super importante no mercado, um medalhão, um grande mentor que a gente teve aí na carreira também, e que eu tenho um carinho muito grande por ele. Tá bom demais. Eu vi que o Miro estava aqui agora também, acabou de sair. Tem um negócio hoje, tá pesado aqui, viu? Sei como a rede tá aguentando. Pessoal, mas Rafa, eu queria até agradecer também. Você acabou de dar presente aqui para o público, né? O link do teu livro, né? Marketing Educacional 360, não é? Passou para a Valquíria, mas eu creio que compartilha para todo mundo, não é? Olha o Miro aí, tá vendo? O Miro estava aqui, o Miro voltou. O Marketing Educacional 360 é o blog, né? É um boteco que a gente usa para colocar aquelas ideias que a gente quer escrever na madrugada. O livro chama The Campus Experience. É um livro old but gold. E aí eu acho que ajuda a responder a Valquíria. Eu brinco que esse livro, ele marcou a transição do marketing das ciências humanas para as ciências exatas. No dia que eu entreguei meu livro, que é totalmente de humanas, o marketing virou de exatas e aí mudou totalmente o paradigma. Mas que bom. Lupa, tem pergunta aí, né, amigo? Tem. Eu vou jogar no colo do Rafa, já que ele disse que a gente só joga bucha, eu vou jogar uma pergunta fácilzinha para ele. O Hugo, do Grupo Ser Educacional, ele pergunta, atribuindo ao tema de captação e retenção, como é que a gente pode trabalhar o brand para esses alunos? Branding é tudo, tá? Branding é o gosto que fica na boca. Então, branding é corpo docente, branding é o NPS do aluno e o NPS do formando, que o Rion vem trazendo como uma questão premente para o negócio. Branding, ele é o óleo motor da máquina, é muito difícil dizer o que é branding. Mas, não obstante, o próprio Google tem uma pesquisa que ele faz, que é muito interessante, que se chama Brand Lift. E aí é uma coisa bem mecânica. Eu estava falando aqui com vocês, em paralelo, batendo um papo com o Vianney aqui no WhatsApp, no começo da nossa fala, e que eu estava falando que o marketing hoje, eu acho que o que a gente faz na maioria das instituições, de fato, não é marketing. Quando eu pego o conceito lá do Kotler de que marketing é construir, comunicar, antever valor, né? O Kotler, em momento nenhum, fala em gerar leads, né? Eu acho que o que a gente faz hoje na maioria das instituições é venda, é e-commerce, né? É gerar lead. O nosso gasto é totalmente com mídia de performance e não com uma mídia que deixa um pouco desse residual. O Google é uma máquina maravilhosa, uma máquina que eu vendo no meu livro de 2009, quando ninguém fazia Google, a gente falava de Google, e Google Trends é um conjunto de ferramentas extremamente rico.
E o Google é uma empresa engraçada, porque até 2004 era a empresa mais valiosa do mundo e não sabia ganhar dinheiro, né? Não sabia ganhar dinheiro, não fazia receita, e eles descobriram, o Larry Page lá descobriu como fazer receita, que ele começou a monetizar link patrocinado, dor declarada, né? Então ele começou, quando você declara uma dor, precisa do encanador, você clica no link patrocinado e aí você paga lá para o Google uma fortuna, a empresa ou o encanador paga para o Google uma fortuna, mas ele foi além. Ele começou também a gerar dor das pessoas, montando uma rede de displays, vendendo o calhau dos sites, né? Então eu tenho lá o meu site, tenho uma equipe comercial para vender banner, não consigo, aí o Google terceiriza essa venda por meio do Google, no começo chamava Display Network, hoje é Google Ads, é uma ferramenta que tem tudo. E aí nessa questão dessa geração de dor, a gente tem um residual de branding. Quando eu imprimo muita propaganda para o cara, muito vídeo para o cara, eu tenho um residual de branding. E o Google ele tem uma pesquisa que ele faz com 2 universos. Um universo, ele pega lá o teu público-alvo, né, que ele entende que é o teu público-alvo, porque o Google erra pra caramba. Gente, existe vida além do Google, tá? É importante falar que existe marketing além do Google. Mas o Google, ele pega o teu público-alvo e divide em 2 amostras. Uma amostra que ele vai jogar tua propaganda e uma amostra que ele não vai jogar tua propaganda, e depois ele pergunta, você está interessado em fazer um curso superior para essas 2 amostras? E aí ele constrói um range de lift de marca, né, brand lift. Né, para as pessoas que você imprimiu a sua propaganda, quanto aumentou a consideração pela sua marca. E é uma ferramenta bastante pragmática de aumento de branding, que quantifica um pouco esse intangível do branding. E pesquisa de mercado, né? Intenção de compra e consideração. Você vai para a rua, perguntar para as pessoas lá do ensino médio quanto elas estão querendo comprar a sua marca, roda a campanha, depois volta lá e pergunta o quanto aumentou dessa intenção, e aí você consegue ter um intervalo interessante que diz esse branding. Espero ter respondido o colega. Muito bom. Willy, já estamos agora querendo uma coisa agora, uma canjinha sobre o que nós vamos ver, né, presencialmente em Recife, nos dias 19 e 20 de outubro, lá no Marotel. Queria que você comentasse um pouco sobre esse tema que nós vamos tratar lá, não é? Que você, no caso, vai tratar lá com o Miro, não é? Que é como superar essas expectativas com a qualidade na jornada de experiência do estudante, ou seja, como construir memórias através de experiências positivas. Ah, legal, Júlio. Olha, tem um aspecto que eu gostaria de pontuar, que tem a ver também com a questão do branding, Rafael, que quer dizer, o branding realmente é tudo, e tem a ver com o que eu vou falar aqui, né? Está muito relacionado à identidade. Então, acho que um caminho é desenvolver um trabalho de identificação dessa identidade institucional e traduzir isso para todos os pontos de experiência que as pessoas têm com essa marca, tanto online quanto offline. E pensar a experiência aí, Júlio, já entrando na questão que você colocou para mim, pensar assim, pontualmente a experiência do aluno, com experiências que são produzidas, que são pensadas como eventos, e outras que são, digamos, orgânicas, né, naturais, que vão acontecendo. Né? Eu me lembro de uma experiência na Georgetown College, que é uma instituição pequena, um college, né? Mas que foi, eu não me esqueço, né? Simplesmente a gente numa praça, tinha no meio de uma praça uma estátua assim, de um puma de cobre, e a gente tinha que passar por um caminho estreito e colocar a mão na cabeça da puma. Para a gente aqui é uma jaguatirica, uma onça pintada. Né? Poxa, por que eu não esqueço disso, sabe? Eu fiquei com medo danado de colocar a minha mão lá naquela estátua de cobre. O negócio é de cobre, ele não vai me dar uma mordida. Mas aquilo imprimiu no meu cérebro assim, uma experiência sensorial extremamente relevante, entendeu? Então, assim, eu cito lá, Rafael, o gosto da puma até hoje, sabe? Assim, sempre que eu vejo a mesma imagem, replico a mesma marca, a mesma história. Em que medida essas experiências são induzidas, são pensadas, são planejadas, né? E em que medida isso pode ocorrer de uma maneira natural, tanto no online quanto no offline. Eu acho que pensar isso é uma delícia, não tem nada mais gostoso de gestão universitária do que pensar a permanência, pelo menos eu gosto muito, dediquei a minha vida a isso. E é marcante, né? Não é um lugar só para sentar e assistir uma aula, é um lugar para ser, para empreender, enfim, muito que se fala, né? Mas, como o João disse, a gente precisa fazer mais e a gente tem que fazer uma coisinha de cada vez, mas pensado, planejado.
William, é muito interessante isso que você falou, né? Nós vamos para a Disney com os filhos, a gente volta mais cansado do que vai, não é? E é muito interessante, porque quando chega em casa, você faz a pergunta para as crianças, o que é que vocês gostaram e o que é que vocês não gostaram? Nada elas não gostaram. Às vezes enfrentam filhas de 1 hora, de 2 horas, elas nem lembram disso, porque a experiência superou tudo, não é? Isso é fantástico, eu acho que a gente consegue, sim, não é, trazer essa experiência para dentro das instituições. Ô, Júlio, eu e o Roberto já fizemos uma rodada, Rion, com alunos, uns 30 alunos em volta, eu sentado no lado da Roberta, e uma rodada para a direita era, na minha época, quando eu era estudante de graduação, tinha umas coisas que eram um saco, que eu detestava. E aqui, e aqui não, né? E da sua experiência, jovens estudantes, né? Aí a rodada, eles falam tudo, e a Roberta vai analisando em lá, né? Aí depois a volta e o que é que vocês gostam? Na minha época tinha uma coisa que era muito legal, e tal. E aí fazia rodar. Pô, a gente anotava tudo. Cara, estava tudo ali, entendeu? Tudo ali numa conversa, tudo ali. Tempo que eu vi o aluno, tem mesmo investir nisso, parar para pensar nisso. A gente se preocupa com tantas coisas operacionais, né? Tem que parar para planejar. Coisa boa. Rafa, dentro dessa história que nós vamos contar no Meeting Experience, você vai falar sobre criação, maturidade e obsolescência de produtos educacionais. Cara, é um tema fantástico, porque exatamente vão ter pessoas do financeiro e você do marketing no mesmo painel. Dá uma canjinha para a gente sobre o que nós vamos conversar sobre isso lá. Eu não sei se eu estou preparado para isso, tá? A gente combinou esse tema mesmo, porque é um tema amplo, né? Rapaz, a gente combinou esse tema e olha que foi mais de 1 hora de conversa e foi fantástico. Eu estou querendo ter mais conversa com vocês. Essa questão da obsolescência ela é super interessante, né? A gente está na sociedade do conhecimento, tem uma frase que eu falo muito, que é aquela frase do Gordon Moore, lá, antigona, no fundador da Intel, que é os chips da Intel, que criou essa lei de Moore, né? Que é uma lei da obsolescência programática, mas da obsolescência dos chips, né? Então, os chips da Intel, a cada 18 meses, eles dobravam de capacidade de informação, e tem um estudioso que aplicou fez uma análise sobre a obsolescência da medicina, né? E ele fala muito sobre que de 1950, ele fez essa projeção em 2000, ele fez uma análise retroativa e falou que demorou 50 anos para o conhecimento médico, o domínio humano sobre o conhecimento médico dobrar, e a partir de agora, de 2000, isso vai acontecer de novo daqui a 10 anos, e em 2010, daqui a 5 anos, e o que ele projetava é que em 2020 a gente teria uma obsolescência do conhecimento médico, uma renovação do conhecimento médico dobraria a cada 73 dias. 73 dias foi até o nome de um evento que a gente fez na AFIA, porque era o tempo em que o conhecimento humano dobra, né, sobre a medicina, e eu já li que a Covid acelerou muito isso. E aí, esses dias, uma colega de trabalho minha me falou assim, Rafa, em quanto tempo o conhecimento médico ele se torna obsoleto mesmo? E eu falei, não é exatamente isso, porque não significa que ele se tornou totalmente obsoleto. A penicilina continua matando bactéria e vai continuar matando bactéria daqui a 40 anos. Né? Existem anamneses, existem procedimentos aí médicos que continuam sendo válidos, que a gente traz desde sempre, continuam sendo válidos para sempre. Não é que ele se torna obsoleto, mas ele dobra, né? Dobra a cada 73 dias ou menos tempo, ao ponto de eu ter lido um outro teórico esses dias falando que a medicina de 2040 vai olhar para a gente hoje como a gente olha para a medicina da Idade Média, né? Queimando bruxas para afastar espíritos. Então, isso acontece em todas as áreas, né? A gente tem aí um novo paradigma profissional, educacional, que a gente vai ter que aprender a lidar, que é o paradigma de ensinar a aprender, né? Que é uma coisa antiga, mas ainda cada vez mais contemporânea, necessária, né? E ensinar que a máquina vai fazer muito por nós em diversas disciplinas, e que a gente vai ter que ser humano na interação com essas máquinas para conseguir se diferenciar no futuro. O LinkedIn, infelizmente, ele desabilitou há alguns anos uma ferramenta que ele tinha, que era uma ferramenta super interessante, que chamava LinkedIn Skills. Você colocava um cargo e ele abria toda a árvore de skills que eram necessários, que as pessoas estavam habilitando para a contratação naquele cargo. E quando você clicava num skill, ele abria toda uma outra árvore de skills que o LinkedIn estava contratando para aquele cargo.
a gente precisa olhar muito para isso, para uma formação que, de fato, responda às dores desse nosso empregador. E entender que um aluno que entra hoje num curso de medicina, ele vai passar por esse processo de dobrar o conhecimento a cada 33 meses. 33 vezes ao longo de um curso de 6 anos. Então, não tem como você preparar um aluno para uma profissão que não existe quando ele se formar, né, para trabalhar no mercado que ainda não foi estruturado. A gente não pode ter essa pretensão. Uma outra coisa importante da gente olhar, não obstante, é que a gente, todo dia eu recebo 10 profissões do futuro e 10 profissões que vão morrer. Todo dia eu recebo um estudo de 10 profissões do futuro e 10 profissões que vão morrer. Já até compartilhei esse estudo que eu fiz com o Vili, porque eu voltei em 2000, esses tempos atrás. O Google é uma ferramenta muito legal, porque a gente consegue fazer buscas por período de tempo. Eu mandei o Google buscar, em 2000, as profissões que vão morrer nos próximos 10 anos. Ou seja, uma capa da Times, né, que falava em 2000, na virada do milênio, que em 2010 a gente teria lá o extermínio, o apocalipse de uma série de profissões. E é super interessante a gente olhar que das 10 profissões que a Times apontou que iriam desaparecer, a gente tem 8 delas hoje existindo, mudaram, mas que estão aí. Né? A Times falava em 2000 que não ia ter mais corretor de imóveis, não ia ter mais corretor de bolsa de valores, que não ia ter mais vendedor de carro, que não ia ter mais telefonista, que não ia ter mais... Em 2000. E hoje você pega uma projeção para o futuro, né, de profissões que vão ser devastadas pela tecnologia, e a gente vê que falam que não vai ter mais telefonista, que não vai ter mais corretor de imóveis, que não vai ter... Então a gente vem nessa coisa, né, que cria uma ansiedade muito grande no gestor educacional, e que é uma ansiedade infundada. O mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, e a gente vai continuar tendo demanda para a grande maioria dos nossos cursos, com exceção de turismo. Muito bom. É bem real isso, Rafael. Assim, muitas vezes o pessoal vem com bola de cristal, né? Mas a bola de cristal vem com falha também, né? E aí a humanidade vai sempre se superando e contando as novas histórias, né? Rion, sobre perenidade, amigo, sobre perenidade das instituições que todo mundo busca e todo mundo quer, será o grande painel de fechamento, né, de finalização do primeiro dia, não é? Que vai anteceder o segundo dia de trabalhos lá que nós teremos. Que os painelistas se transformam, não se transformam não, né? Os painelistas assumirão o papel de técnicos e de mentores, que será imperdível. Mas aí, sobre a perenidade que todas as instituições buscam, amigo, dá uma palhinha para a gente sobre o que vai ter lá no meeting. Bacana. Vai ser muito legal trabalhar com essa metodologia que você criou aí de trocar experiências e fazer a mentoria dos grupos. Muito bacana. Mas a gente vai conseguir trabalhar lá a perenidade. Na verdade, o que a gente vai fazer é, primeiro, que todo mundo entenda esse conceito, que a gente já falou um pouco aqui hoje, mas vamos ver quais são todas as formas possíveis de você agregar valor em toda a cadeia, na captação, na permanência, e eu agregar valor lá para o egresso, que é, de fato, o que a instituição de ensino busca. Depois da gente trabalhar esses elementos de entendimento do que é valor agregado e como fazê-lo, né, a gente vai trabalhar como comunicar isso, como colocar isso na prioridade do seu setor de marketing, né, como trabalhar isso. Não vai acontecer como o Rafael disse, o setor de marketing vira só um setor de vendas, né, só uma coisa comercial, não é marketing de verdade. E aí, dentro desse contexto, a gente vai conseguir desenvolver ideias aí super interessantes. E se o pessoal estiver interessado, a gente consegue correlacionar isso com a parte da sustentabilidade da ES, com a parte financeira, quanto custa, quanto gasta, quanto traz de valor, o ROI até dessa ação aí, quanto eu ganho por fazer tudo isso, e a gente consegue fazer todas essas correlações, né? E entender isso no contexto de futuro, trazer exemplos aí de o que está acontecendo no mercado, né? Esses dias eu fui visitar uma instituição, fui acompanhar o andamento, porque eu ajudei a criar essa instituição, que ela hoje dá garantias de emprego ao aluno. O carro-chefe dela é assim, ó, eu garanto seu trabalho, ponto. E enquanto ele não começar a trabalhar, ele não paga a mensalidade, de tão forte que é o ecossistema de empregabilidade que a instituição criou, entende? Então, são coisas, claro, é um caso ainda de exceção no mercado, mas você começa a ver movimentos muito sérios disso que eu falei, do ecossistema de integração com a comunidade, integração com o desenvolvimento regional, né? Coisas que os grandes grupos vão demorar muito mais para fazer. Por isso que eu vejo muita luz no fim do túnel aí para as médias e pequenas instituições, sem nenhum detrimento aos grandes grupos, ao contrário, né? Mas tem espaço para todo mundo aí nesse mercado se as pessoas conseguirem chegar a essas oportunidades. Bom, pessoal, antes de encerrar essa edição incrível, deixa eu aqui anunciar algumas novidades e próximos conteúdos que vêm por aí.
tá? Na próxima semana a gente vai divulgar a programação completa do Meeting Experience e a partir do dia 3 de outubro teremos alguns encontros online com os participantes do evento, mais ou menos no estilo que nós fizemos hoje, um pouquinho mais específico sobre os conteúdos para esquentar, né, os assuntos que eles irão abordar aí, mais ou menos desse estilo de hoje, porém com uma duração um pouquinho menor em horários variados, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes, porque em todas as edições teremos sorteios e promoções muito legais, já está rolando ali no chat, fiquem ligados. Semana que vem tem SAD-BR e Finesp em São Paulo, né? 2 eventos parceiros do Meet. Inclusive, um dos presentes que a gente está disponibilizando aí para vocês, e vai disponibilizar até amanhã, se refere a um desses eventos, a gente já vai falar sobre isso. Falando em eventos parceiros, a nossa próxima edição oficial do Meeting Online será dedicada ao Financias 2022. Dia 13 de outubro, às 16h30, iremos receber aqui no Meeting a professora Bia Balena, reitora da Universidade Veiga de Almeida, e o Taiguara Landgraf, vice-reitor da FECAP e presidente do Financias. Em breve abriremos as inscrições para o evento, vai ser bem especial. Ainda em outubro teremos edições inéditas do Meetingcast, vocês podem ver aí no chat, nós colocamos aí alguns dos episódios com os participantes, aí o pessoal que estava aqui com a gente, então fiquem ligados nas nossas comunicações para não perder nada do que vem por aí. E agora sim, então, chegada a hora de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, agradecemos aos nossos painelistas. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Por falar em contato, convidamos todos os participantes a responder à nossa avaliação, que foi disponibilizada aqui no chat e será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante não só para a melhoria contínua do evento, mas também porque, através dela, aos respondentes, a quem responder de maneira completa até amanhã, sortearemos 3 ingressos para o Meeting Experience 2022 e mais 3 ingressos, sendo um presencial e 2 virtuais, para o 24º Finesp. Esse é um oferecimento da QHMDS Seguros Educacionais, uma das nossas parceiras aqui no Meeting. Por falar nisso, agradecemos também mais uma vez aos nossos patrocinadores. Fories, Soluções Financeiras, Yang, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, CRM Educacional, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Fiquem ligados em nossas redes sociais para acessar nossos conteúdos, seguindo o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Cast e Google Podcasts. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada em nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo, dê o seu like e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, Fred. Obrigado, gente.